semana não, anjo, gente. Não estava. Olha, essa semana eu tô com a minha cabeça que eu não sei aonde, porque eu tô Aí, finge que começou agora. Faz a sua abertura aí. Oi, gente, bom dia! Sejam bem-vindos à aula de geografia, tá? A partir de agora, essa aula está sendo gravada para caso você queira assistir depois. É isso, vem de revisão. Gostou, Iago? A pedido do Iago, tá, gente? Essa introdução à nossa Garota gravação. propaganda. Pois é, Gostei, gente. gostei. Garota CMR. Olha só, gente. Por Não favor. sei como não é a cara da Vogue. Não é, gente? Tô perdendo. Abram aí na página 12 do livro de vocês. Esse, tá? De caderno de atividades. Que a gente quase não pega nele, né? Porque, na verdade, a minha ideia, se tudo corresse normal nesse ano de 2020, seria usar ele nas semanas de revisão. Então, por isso que até agora nós não tínhamos usado tanto ele. Bom, nessa página 12 do caderno de atividades, tem um subtópico que diz assim: problemas ambientais e poluição dos recursos hídricos. Bom, nós falávamos no nosso segundo capítulo sobre alguns problemas ambientais no meio urbano. Eu não sei se vocês lembram, mas só dando uma recapitulada, né? Quando nós falamos em meio urbano, nós estamos falando em um espaço de grande aglomeração populacional, em grande parte dos países, mas com uma diferenciação. Nos países desenvolvidos, essa aglomeração populacional nas cidades, ela não é tão concentrada em poucas cidades. Essa concentração populacional, na verdade, ela é mais distribuída, não é tão concentrada assim como nos países desenvolvidos. Isso porque o processo de urbanização no mundo, eu estou mexendo tanto nesse microfone, deve estar dando interferência aí para vocês, só um minutinho. Isso porque o processo de urbanização no mundo, ele na verdade é uma consequência da industrialização. Como assim, Hannah? Eu vou explicar. Quando nós falamos em indústrias, nós estamos falando no surgimento de uma atividade econômica, né, representante ali do setor secundário da economia, e que acaba impulsionando o desenvolvimento de atividades decorrentes dela. Então, quando uma indústria ela se instala numa cidade, ela acaba atraindo população e, por outro lado, ela acaba estimulando o desenvolvimento de outras atividades. Porque se eu começo a ter um espaço urbano mais pessoas morando, então eu vou ter mais necessidade de habitações, eu vou ter mais necessidade de fornecimento de alimentos para essa população, eu vou ter mais necessidade de transporte público. Então, uma série de outras atividades normalmente relacionadas ao setor terciário, acabam sendo desenvolvidas por conta da industrialização. E aí, é claro, quando você tem a soma de indústrias, população e mais atividades econômicas, você tem claramente um impacto ambiental. Seja esse impacto menor, como é percebido nos países desenvolvidos, porque nesses países houve tempo para que os governos se planejassem para receber essa população, enquanto nos países subdesenvolvidos esses problemas ambientais urbanos são mais sensíveis, são mais perceptíveis. Isso porque, como eu disse, nos países subdesenvolvidos há uma grande aglomeração populacional por conta do intenso e acelerado processo de industrialização, que acabou ocasionando um êxodo rural também muito intenso e muito acelerado. Então, a população saiu do campo e veio para as cidades sem que as cidades se preparassem para receber foi ótimo, né? Receber esse grande contingente populacional. E aí, é claro, né? Nós temos problemas ambientais diversos, como nós já falamos. Nós temos o efeito estufa, nós temos chuvas ácidas, nós temos o problema do descarte do lixo, né? Que existem algumas soluções, como reciclagem, incineração, compostagem, mas em todas essas formas de minimizar o impacto causado pelo lixo, nós temos algum problema decorrente. São soluções meio que paliativas e que não resolvem de fato o problema do consumo constante e, consequentemente, o descarte constante de lixo, né? Então, esse subtópico aqui, onde fala sobre problemas ambientais e a poluição dos recursos hídricos, vem falando especificamente sobre o impacto causado sobre os rios, né? Basicamente. Então, na questão 29, ela diz assim, olha, encontram-se descritas a seguir algumas das características das águas que servem
3 diferentes regiões. E aí ele caracteriza essas regiões. Região 1. Qualidade da água pouco comprometida por cargas poluidoras, casos isolados de mananciais comprometidos por lançamento de esgotos e assoreamento de alguns mananciais. Isso me faz entender, essas características, que essa região 1 é uma região pouco ocupada, né? E além de ser pouco ocupada, provavelmente tem uma boa rede de saneamento básico. Por exemplo, quando ele fala aqui que há casos isolados de mananciais comprometidos por lançamento de esgotos. Então, o esgoto, em grande parte nessa região, não é lançado in natura, ele recebe um tratamento. Região 2. Qualidade comprometida por cargas poluidoras urbanas e industriais, área sujeita a inundações, exportação de carga poluidora para outras unidades hidrográficas. Essa região 2, ela tem uma série de problemas ambientais e que acaba gerando problemas ambientais, hídricos, para outras regiões. Então, não bastasse ela causar um problema para si mesma, ela causa um problema para outras regiões hidrográficas. Região 3. Qualidade comprometida por cargas poluidoras domésticas e industriais e por lançamento de esgotos, problemas isolados de inundação e uso da água para irrigação. Então aqui ele está falando também não apenas de atividades industriais e domiciliares, mas no finalzinho ele fala também sobre o impacto da agricultura. Felipe, estou na página 12, questão 29, tá? E ele pergunta o seguinte: de acordo com essas características, pode-se concluir que, letra A região 1 é de alta densidade populacional. Eu já vou parar por aí, né? Porque logo que eu li lá sobre as características da região 1 com vocês, eu comentei o seguinte, gente, por essas características, é possível perceber que não há uma grande concentração populacional. E aí, na afirmativa A, ele fala que há, sim, uma alta densidade populacional. Erradíssima, tá? E aí ele fala ainda que com pouca ou nenhuma estação de tratamento de esgoto. Claro que não, né? Lá na região 1, nas características, fala aqui que há casos isolados de mananciais comprometidos por lançamento de esgoto, o que há uma indicação de que há sim uma rede de saneamento básico. Errada, letra A. Letra B. Na região 1, ocorre tanto atividades agrícolas como industriais, com práticas agrícolas que estão evitando a erosão do solo. Não, tá? Na região 1, ele não fala em nenhum momento sobre assoreamento, sobre atividade agrícola e minimizar impacto de erosão. Não, tá? Ele fala, sim, lá na região 1, sobre o assoreamento de alguns mananciais, mas ele não fala que é causado por atividade agrícola, não. Então, não, tá? Só dando uma relembrada, tá, gente? O que é erosão e o que é assoreamento. Erosão significa transporte de partículas do solo, é isso, tá? E assoreamento é quando há um transporte de sedimentos do solo para o fundo de rios. Então, o rio diminui a sua capacidade de armazenamento de água. É o que nós chamamos de diminuição da vazão do rio, tudo bem? Então, a erosão tem a ver com assoreamento. Então, é quando as partículas que estão ali no entorno dos rios, elas são transportadas para o fundo dos rios. Então, quando esses sedimentos se acumulam nos fundos dos rios, esse processo é chamado de assoreamento, tá? Mas aqui na região 1, ele não fala que foi causado pela atividade agrícola. Pode ser causado pela atividade agrícola? Sim, porque normalmente a atividade agrícola você retira a vegetação nativa para plantar a cultura que você quer. Então, para plantar, sei lá, laranja, tomate, enfim, tudo bem? Mas não tem como deduzir que nessa região 1 foi por conta da agricultura. Existem outras razões, por exemplo, para a construção de casas, enfim, existem diversos processos que podem causar assoreamento. Então, letra B também não. Letra C. A região 2 tem predominância de atividade agrícola, muitas pastagens e parque industrial inexpressível. Vamos ver, vamos voltar lá nas características da região 2. Qualidade comprometida por cargas poluidoras urbanas e industriais. Então, não tem nada a ver, né? Porque na letra C, ele fala que a atividade industrial é inexpressiva e, enquanto lá nas características da região 2, fala que há uma qualidade comprometida das águas, né? Por cargas poluidoras urbanas e industriais. Então, tá tendo uma contradição aí. Então, também não é a letra C. Letra D fala: na região 3 ocorrem
tanto atividades agrícolas como industriais, com pouca ou nenhuma estação de tratamento de esgotos. Vamos ver. Vamos voltar lá nas características. Região 3, qualidade comprometida por cargas poluidoras domésticas e industriais e por lançamento de esgotos. Problemas isolados de inundação, uso de água para irrigação. Perfeito, essa letra D está bem adequada. Destaca a questão agrícola e industrial. Perfeito. Vamos segurar essa letra D como gabarito. Letra E. A região 3 é de intensa concentração industrial e urbana, com solo impermeabilizado e com amplo tratamento de esgoto. Não, gente, não tem amplo tratamento de esgoto, porque ele afirma lá nas características da região 3 que tem lançamento de esgoto. Então, não, né? Então, resposta dessa 29, letra D. Basicamente, essa questão 29, ela fala de um problema que é mais comum do que nós imaginamos. Se nós pensarmos que, por exemplo, vou dar um exemplo próximo de nós, assim. Se você pensar que no Rio de Janeiro, no estado que eu digo, tá? Mas vamos trazer até para mais próximo, o município do Rio. Se você pensar que o município do Rio tem áreas precárias, que o IBGE chama de aglomerados subnormais, né? Que são áreas de favelização. Você tem bairros, né? Porque muitos desses aglomerados subnormais, por exemplo, a Rocinha, é considerado um bairro, só para você ter uma ideia, ter uma dimensão da extensão territorial dessas áreas. E aí você pensa que não houve nenhum planejamento estatal para que aquela população residisse naquela localidade. Sem nenhum planejamento estatal, é difícil você elaborar uma rede de tratamento de esgoto. Então, a própria população se organizar para montar uma rede de esgoto tão ampla é algo difícil de se imaginar. E, de fato, é algo precário nessas áreas. Então, o que acontece é o descarte inadequado, é o destino inadequado desses contaminantes produzidos pela própria população, né? desses efluentes, como nós chamamos, eliminados pela população. Então, você tem uma série de problemas decorrentes disso, desse problema da falta de saneamento básico. Então, essa questão 29 trata desse problema que é bem típico de áreas urbanas. Tranquilo até aí, gente? Essa questão 29 é mais uma questão de interpretação, né? A única coisa que eu sinto falta aqui no livro de vocês é porque eu gostaria muito que tivesse destacado. Essa aqui é do Enem, né? Mas tem uma parte aqui que tem alguns exercícios de vestibulares, só que eu acho que eles não falam de quais vestibulares são essas questões. Ah, não, fala sim, que bom. Vamos para a próxima questão? Agora nós vamos pular um pouco, tá? Nós não vamos conseguir fazer todos os exercícios, né? 40 minutos de aula não vai dar tempo, óbvio. Mas eu quero fazer a questão 30 com vocês. E depois a gente vai dar um pulão, tá? A questão 30, antes de iniciar ela, tem um textozinho que fala assim. Texto comum para as questões 31 e 32. Ah, não. Então para essa 30 eu não precisa ler ela, não. Tá. Então a questão 30 diz assim. A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas e qualitativas da água. Só um parêntese aí, tá? Quando nós falamos... provavelmente vocês já ouviram muito falar sobre isso. Daqui a alguns anos vai faltar água para a população. Daqui a alguns anos a água vai se tornar um recurso cada vez mais escasso. Qual a origem dessas afirmações? Quando nós falamos em escassez hídrica, quando nós falamos em falta d'água, isso se justifica por duas razões. Primeiro de tudo, nós seres humanos estamos causando profundos impactos nos recursos hídricos, ao ponto de tornar grande parte da água existente no nosso planeta em uma água inadequada para o consumo humano. Então, nós estamos interferindo na qualidade da água, é o que ele chama aqui de alteração qualitativa da água. Tá? Então, quando o homem joga fertilizante nos solos, e aí esses fertilizantes agrotóxicos podem escoar e atingir um rio. Então, isso é uma alteração qualitativa da água. Quando o homem, por exemplo, joga lixo num rio, num córrego, isso é um impacto na qualidade da água, uma alteração qualitativa da água. Mas também há uma possibilidade de impacto quantitativo da água. Por que quantitativo?
existe uma quantidade limitada de água no nosso planeta. Não existe a possibilidade de produção de mais água. Toda a água que nós consumimos, ela na verdade integra o que vocês já estudaram lá no ensino fundamental como o ciclo da água. Então, a água, ela passa por ciclos, de transformação, ou melhor, por momentos de transformação. Em um momento a água está lá no estado de vapor, em outro momento essa água vai estar no estado líquido, em outro momento essa água pode estar congelada ali nas geleiras. Então, é um processo cíclico. Então, a quantidade de água existente dentro desse ciclo ela é limitada. Mas como nós acabamos causando interferência na quantidade de água? Como que nós diminuímos essa quantidade de água? Quando nós alteramos ela qualitativamente. Ou seja, quando o homem contamina os recursos hídricos com agrotóxicos, essa água não tem como ser recuperada. Ou, vou até melhorar isso, até então não tem tecnologia para recuperar essa água contaminada por agrotóxicos. Então, essa água ela é descartada. Então, inicialmente, nós causamos uma alteração qualitativa e, dependendo dessa alteração qualitativa, nós podemos causar uma alteração quantitativa, ou seja, contribuir para a quantidade, para a diminuição da quantidade de água disponível para o nosso consumo. Tá? Então, é isso que ele está falando aqui no início dessa questão 30. E aí ele fala aqui sobre algumas dessas ações humanas que causam esse problema quantitativo e qualitativo da água. Então, ele fala assim, contaminação de lençóis freáticos, diminuição da umidade do solo e enchentes e inundações. E ele diz lá em cima, pode-se afirmar que as principais ações humanas associadas às alterações 1, 2 e 3 são respectivamente. Então ele quer saber de nós o seguinte, quais ações humanas podem causar esses problemas aqui? Que ação humana pode contribuir para a contaminação dos lençóis freáticos? Qual ação humana pode contribuir para a diminuição da umidade do solo? Qual ação humana pode contribuir para a ocorrência de enchentes e inundações? Então, vamos analisar cada uma dessas opções. Na letra A, ele associa o uso de fertilizantes e aterros sanitários à contaminação de lençóis freáticos. É uma possibilidade. Por quê? O uso de fertilizantes, como eu já disse, pode contaminar os recursos hídricos, né? Os fertilizantes que chegam aos solos podem chegar até as camadas mais profundas do solo, atingindo os lençóis freáticos. Os aterros sanitários, vamos lembrar lá o que é o aterro sanitário. O aterro sanitário é uma área de descarte do lixo, né, a céu aberto, mas esse solo ele recebe uma manta, né, recebe uma certa proteção antes desse lixo ser jogado ali naquela área. Mas se aquele lixo for jogado ali durante muitos e muitos anos, você pode ter, por exemplo, essa manta se deteriorando, e aí pode sim levar à contaminação dos lençóis freáticos. É difícil isso? Isso é mais comum em lixões, tá? Esse chorume produzido pelo lixo entrar no solo, porque no aterro tem essa manta, né? Mas vamos considerar que até então está certa essa primeira parte, onde fala aqui uso de fertilizantes e aterros sanitários. Depois ele fala aqui em lançamento de gases poluentes relacionado à diminuição da umidade do solo. Não tem relação, tá? Não, como que você relaciona, por exemplo, a liberação ou o lançamento de gás carbônico? Como que isso impacta na diminuição da umidade do ar, do solo, perdão? Não tem relação alguma, tá? Então já descarta essa letra A. Letra B. Lançamento de gases poluentes tem a ver com contaminação de lençóis freáticos? Nada a ver, nada mesmo, tá? Não. Letra C. Uso de fertilizantes e aterros sanitários tem a ver com contaminação de lençóis freáticos? Sim. Desmatamento pode ter a ver com a diminuição da umidade do solo? Já estou gostando dessa letra C. Sim. Porque se você tira a vegetação, qual a função da vegetação? A vegetação tem várias funções, tá? Por exemplo, manter a umidade do ar, enfim. E uma das funções desempenhada pela vegetação é levar a água das chuvas para o interior do solo, ou seja, uma das funções da vegetação é manter o solo úmidozinho, tudo bem? Porque as raízes vão levando a água para os solos. Então, perfeita essa primeira parte, né? Essa segunda parte, quer dizer. E a terceira causa, ele fala aqui impermeabilização do solo relacionado a enchentes e inundações.
Sim, tá? Quando nós colocamos asfalto nas ruas, o que nós estamos fazendo é impermeabilização do solo. Por quê? A água da chuva, quando um solo ele sofre com o processo de asfaltamento, a água da chuva ela não consegue entrar tão fácil nesse solo. Se, por exemplo, fosse um solo barroso sem essa cobertura de asfalto, né? Então, essa água ela vai sofrer ela vai ter uma dificuldade para entrar no solo, o que pode causar enchentes e inundações, porque se a água não vai entrar no solo, ela tem que escoar para algum lugar. Então, é o processo que nós chamamos de escoamento superficial, que causa as enchentes e inundações. Essa letra C, chorei de emoção, que é o nosso gabarito já, tá? Letra D fala o seguinte: lançamento de lixo na rua, tem a ver com contaminação de lençóis freáticos? Pode ser, pode ser. Pode. O lixo na rua pode causar contaminação de lençóis freáticos? Pode. Se o lixo ele acabar, por exemplo, liberando esse chorume, e esse chorume conseguir ultrapassar todas as barreiras que existem no ambiente urbano e conseguir chegar ao lençol freático. É possível, tá? Uso de fertilizantes, construção de aterro sanitário, uso de fertilizante relacionado à diminuição da umidade do solo. Não, tá? Não tem nada a ver. Letra E, construção de barragens, pode contaminar de lençóis freáticos. Não, tá? Nada a ver. Gabarito dessa questão 30, letra C de casa. Gente, só eu que tô falando pra caraca. Tá tranquila, tá aí? Falem comigo. E aí eu vou avançar pra gente fazer uma questãozinha aí sobre urbanização. Uma ou duas questões de urbanização. Pode avançar. Opa, show, 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 show. Então nós vamos... Calma aí, que tá tudo marcadinho aqui no meu livro. Aqui. Cadê? A urbanização no Brasil. Coloquem lá na página 45 do livro de vocês, por favor. No subtópico que diz assim, a urbanização e as regiões brasileiras. Essa questão 140 vai ser a que nós vamos fazer agora primeiro, tá? Sobre urbanização. Então, página 45, questão 140. Diz assim, o movimento migratório no Brasil é significativo, principalmente em função do volume de pessoas que saem de uma região com destino a outras regiões. Um desses movimentos ficou famoso nos anos 80, quando muitos nordestinos deixaram a região Nordeste em direção ao Sudeste do Brasil. Segundo os dados do IBGE de 2000, esse processo continuou crescente no período seguinte, os anos 90, com um acréscimo de 7,6% nas migrações deste mesmo fluxo. A pesquisa de padrão de vida, feita pelo IBGE em 1996, aponta que os nordestinos que chegaram ao Sudeste, 48,6%, exercem trabalhos manuais não qualificados. 18,5% são trabalhadores, deixa eu virar aqui a página, manuais qualificados, enquanto 13,5%, embora não sejam trabalhadores manuais, se encontram em áreas que não exigem formação profissional. O mesmo estudo indica também que esses migrantes, possuem em média condição de vida e nível educacional acima de seus conterrâneos e abaixo de cidadãos estáveis do Sudeste. Basicamente, ele está falando aqui a caracterização da população nordestina que migrou para o Sudeste. Quando nós falamos em regiões brasileiras, vocês estudaram isso aí no 7º ano, né? Sobre regiões brasileiras. A região Sudeste ela sempre foi considerada uma região de concentração. Como assim uma região de concentração? Uma região de concentração de serviços, concentração de atividades econômicas e também concentração populacional. Então, quando nós temos o surgimento das indústrias, por exemplo, lá em 1930, no governo Vargas, houve, consequentemente, uma atração populacional de pessoas vindas de outras regiões do Brasil, como, por exemplo, a região Nordeste, para o Sudeste. E, ao longo dos anos, esse processo migratório, no sentido Nordeste e Sudeste, acabou se intensificando cada vez mais.
tá? Porque até hoje a região sudeste ela acaba sendo uma região de concentrações. Então ele fala aqui dados da década de 80, dados da década de 90 e fala um pouquinho sobre a qualificação profissional desses trabalhadores, né? Fala sobre a questão de atividades que exigem pouca qualificação, né? Em que grande parte da população vinda do Nordeste acaba se inserindo nessas atividades, mas em contrapartida, quando ele fala aqui no final, a condição de vida e o nível educacional desses migrantes saídos do Nordeste e que vieram para o Sudeste acaba sendo superior dos seus conterrâneos que se mantiveram na região Nordeste. Então, ele faz um panorama geralzão desse fluxo migratório. E aí o Felipe já até me disse qual a resposta que ele marcou aí. Mas vamos ver se é essa mesmo, hein, Felipe? Diz assim, com base nas informações... Eita, que tá um barulho aqui na vila. Com base nas informações contidas no texto, depende-se que, ou seja, dá para se afirmar que, letra A, o processo migratório foi desencadeado por ações de governo para viabilizar a produção industrial no Sudeste. Então ele fala aqui que o governo que estimulou a saída de muitos nordestinos para virem para o Sudeste e trabalharem aqui, para trabalhar aqui. Não, tá? Não houve esse incentivo do governo brasileiro nesse sentido, não. Na verdade, quando nós falamos em governo brasileiro atraindo migrantes para trabalharem no Brasil, isso aconteceu no contexto de fim da escravidão no Brasil, tá? Então, no século XIX, mais ou menos, houve uma entrada maciça de imigrantes, mas imigrantes europeus, italianos, franceses e por aí vai. Por quê? O que aconteceu era o seguinte, esses imigrantes europeus, na Europa, eles estavam vencendo a Primeira Guerra Mundial, tá? Um conflito muito devastador. E aqui no Brasil, do outro lado, estava ocorrendo, a substituição de mão de obra, da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada. Então, o que o governo brasileiro fez foi o seguinte, O que o governo brasileiro fez foi o seguinte, nós vamos ter que abrir mão do trabalhador escravo, mas nós temos a opção agora dos imigrantes. E aí esses imigrantes eles não vão exigir grandes salários, porque eles vão vir trabalhar aqui fugindo de uma guerra. Então eles vão ter que aceitar o que nós pagarmos. Então essa foi a sacada do governo brasileiro. E também por trás disso, e aí entrando mais no campo da sociologia, houve uma questão também racial, né? Aquela questão do branqueamento da população, a ideia de promover uma miscigenação para promover a evolução do povo brasileiro, né? Um povo mais purificado, né? Enfim, umas ideias eugênicas nesse sentido. Então, não, nesse primeiro momento aqui de estimular a saída de nordestinos para vir para o Brasil, para o Sudeste, não aconteceu. Letra B. Os governos estaduais do Sudeste priorizaram a qualificação da mão de obra migrante. Gente, não, né? Coitado, o Sudeste tem déficit educacional, claro, assim, muito menor do que as demais regiões brasileiras, mas não houve uma preocupação em priorizar a qualificação dessa mão de obra migrante, não houve nada nesse sentido, não. Letra C. O processo de migração para o Sudeste contribui para o fenômeno conhecido como inchaço urbano. Já gostei dessa letra C. Por quê? Como eu falei para vocês lá atrás, não houve, nos países subdesenvolvidos, inclusive no Brasil, um grande planejamento urbano para receber a população que saía do campo e ia para as cidades em busca de emprego nas indústrias. Não houve esse planejamento. Então, nós tivemos um grande contingente populacional levando ao processo que nós chamamos de inchaço urbano. Alguns livros chamam esse processo de macrocefalia urbana. É quando você tem muitas pessoas morando nas cidades e você não possui uma infraestrutura necessária para receber esse grande contingente, tá? Então, essa letra C está perfeita. Guardem ela como nosso gabarito. Mas vamos analisar as outras. Letra D. As migrações para o Sudeste desencadearam a valorização do trabalho manual, sobretudo na década de 80. Não, gente. Na década de 80, nada de trabalho manual. Nada no sentido de que houve uma promoção. Na década de 80, nós já estávamos super bem desenvolvidos no quesito industrial. Então, não houve um retorno para trabalho manual, não. Letra E. A falta de especialização dos migrantes é positiva para os empregadores, pois significa maior versatilidade profissional. Não. É super positivo para o empregador, porque o empregador vai usando aquela mão de obra e paga um baixo salário.
mas não é por conta dessa versatilidade profissional, não. Então, o gabarito dá 140, letra C, ok? Queridos, fiz menos questões do que eu queria, mas eu espero que possa ter dado uma relembrada e vocês possam ter percebido como esse conteúdo pode ser cobrado na nossa avaliação, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o conteúdo de geografia, podem me mandar mensagem lá na Agenda Edu, tá bem? E não fiquem preocupados com a chamada que eu vou dar presença para vocês que estiveram aqui. Eu vi quem estava online, tá? Clara, Daniel, Felipe. Beleza?